Muito bem, vamos aqui gravar uma questão do livro dos fundamentos também, agora de números complexos. Essa questão aí, dado z igual a 1 sobre 2 que multiplica menos 1 mais raiz de 3i, então o somatório de Zn, quando n vai de 1 até 89, é igual a qual dessas alternativas? Bom, primeiro que z elevado a n, a gente está falando de uma potência, né? Quando a gente tem potência, assim, a melhor coisa que a gente faz é passar esse número complexo para a forma trigonométrica, porque para trabalhar com potência vai ser um pouco melhor. E aí a gente vai, então, passar esse número complexo para a forma trigonométrica, porque se você passar aquele 1 sobre 2 fazendo a distributiva, você vai ter menos 1 sobre 2, né? Mais raiz de 3i sobre 2, né? Bom, uma forma de você saber qual é o ângulo, você pode fazer o tangente de θ aqui, ó. Tangente de θ igual a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Fração dividido por fração, já vou escrever como sendo desse jeito, tá? Invertendo aqui, mantendo a primeira e invertendo a segunda. Vai, então, cancelar esse. Aí você tem que tangente de θ é igual a raiz de 3. Tangente de θ é igual a raiz de 3. Os casos menos raiz de 3, né? Então, na verdade, a gente está falando, quando a gente tem tangente de θ é raiz de 3, a gente está falando dos 60 graus. Mas quando é menos raiz de 3, a gente está falando ali do segundo quadrante, né? Ou do segundo quadrante ou do quarto quadrante, que é onde a tangente é negativa. Então, a gente está falando ali do 2π sobre 3, né? A gente tem que pegar o argumento. A gente pega, na verdade, ali entre 0 e 180. Então, a gente pega o 2π sobre 3. O θ, na verdade, é 2π sobre 3, tá bom? Beleza, a gente vai agora escrever esse número complexo na sua forma trigonométrica, uma vez que temos o seu ângulo. Como nesse caso o módulo, inclusive a gente precisaria do módulo, né? Também a gente precisaria do módulo, porque na fórmula do número complexo, se a gente fosse usar as relações de potência, que é as leis de Moivre, a gente precisaria do módulo. O módulo, nesse caso, é 1, né? Se você pega 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, vocês vão ver que isso aí vai dar 1. Isso aqui vai ficar 1 quarto. Isso, na verdade, é o módulo, tá? E o módulo sempre entra na conta. Mas como vai ser 1, vai acabar que nem vai fazer efeito. Mas é bom a gente saiba que o módulo também entra na conta. Mas beleza, por sorte, o módulo foi 1. Eu vou até colocar nas potências, eu vou colocar o módulo, mesmo que seja 1, eu vou colocar ele aqui também. Beleza, então nosso aqui, vamos colocar só o número complexo na forma trigonométrica, que vai ser cosseno do θ, que nesse caso θ vale 2π sobre 3, mais i seno, opa, mais i seno de 2π sobre 3. Beleza? Essa é a fórmula trigonométrica. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a série que ele nos disse que é z elevado a n. Esse é o z, né? Esse é o z, só que está escrito na forma trigonométrica.
E agora vamos aplicar a potência. Começar com Z igual a 1. Vamos fazer alguns aqui, vamos fazer uns 6, só para ver que tipo de comportamento vai estar tendo essa série aí. A gente pode chegar num padrão interessante para a gente. Vamos fazer aqui Z. Vou pegar uma outra cor aqui. Vamos fazer Z elevado a 1. Começar por Z elevado a 1. Vai ser o seguinte. Vai ficar o módulo elevado a 1. Que aí não precisava nem colocar, mas vou colocar. Vai ficar o módulo elevado a 1, deixa assim mesmo. Que multiplica o cosseno de... Na verdade, o Z elevado a 1, né? É importante, mas começa pelo Z elevado a 1. O Z elevado a 1 é o que já tinha, né? Não precisa colocar o Z elevado a 1. Por exemplo, o Z elevado a 1 é o que já estava no começo, né? Aqui, ó, o Z elevado a 1 é o que está aqui, né? O Z elevado a 1 é esse aqui. Z elevado a 1 vai dar esse valor aqui. Vamos colocar aqui só porque eu quero mostrar o que vai acontecer depois. Menos 1 sobre 2 mais raiz de 3i. Beleza. Agora sim que eu vou colocar o Z elevado a 2. Z elevado a 2 vai ficar assim, Z ao quadrado é igual a cosseno de n θ. Quem que é o n? O n é o expoente. Então vai ficar cosseno de... Quem é o expoente? 2. De 2 vezes o θ, que é 2π sobre 3. É assim que a gente faz. Assim que a gente usa a lei de Moivre, né? Acho que é Moivre, não sei. Acho que é assim que fala. Aí aqui vai ficar mais i seno também de n vezes θ. Mas quem é n? N é o expoente. Então, 2 vezes 2π sobre 3. Mas assim, resumidamente, né? 2 vezes 2π sobre 3, isso aqui vai dar 4π sobre 3. Né? Eu vou simplificar isso, pelo amor de Deus. 4π sobre 3. 2 vezes 2π sobre 3, isso aí vai dar 4π sobre 3. E aí você fazendo as contas, cosseno de 4π sobre 3 seria aí o quê? O 240. O cosseno de 240 ainda é menos 1 sobre 2. E o seno de 240, não, o seno de 240 é menos aí de 3 e sobre 2. Lembrando que todos esses caras vão somar, tá? Z1, Z elevado a 1, Z elevado ao quadrado, Z elevado ao cubo. Então, eu vou colocar uma fileirinha aqui para a gente analisar um padrão de comportamento. Vou colocar agora o Z ao cubo. Estou só usando a famosa lei dos números complexos, lá, a lei de Moivre. Bom, vou colocar cosseno de nθ. Quem que é n? 3. Então, 3 vezes θ. Quem que é θ? 2π sobre 3. 3 vezes 2π sobre 3. Isso dá 6π sobre 3. Mais 6π sobre 3 é o seguinte. Se você dividir por 3 em cima, 3 embaixo, acaba que você fica com π sobre 2. Então vai ficar cosseno de π sobre 2. Mais i seno de π sobre 2. Na verdade, não é bem isso não, né? Nossa. Eu tirei, não, tava com esse π sobre 2 na minha cabeça, mas na verdade não, né? 6π sobre 3 dividir por 3 em cima, 3 embaixo, vai dar 2π, né? Nossa senhora. Aí fica aqui cosseno de 2π mais i seno de 2π.
É 2π, tá? 6π sobre 3, né? 6 dividido por 3 é 2. Fica 2π. Beleza. Aí aqui a gente sabe. Cosseno de 2π vale 1 e seno de 2π vale 0. E aí vai morrer, todo esse pedaço aqui vai morrer, né? Vai ficar só 1. Então percebam que nas 3 primeiras séries, o que está acontecendo? Z é aquele primeiro valor, Z ao quadrado é aquele segundo valor, e Z ao cubo dá 1. Se você somar essas três, né? Se você somar essas três, pensa assim, se você somar a primeira com a de baixo, vai cancelar esses caras aqui, né, que eu estou contornando. Vai ficar menos meio fica menos 1. Aí aqui fica menos 1. Aí menos 1 mais 1, aí se você somar as três, daria 0. Perceba que se você somasse as três primeiras, já daria 0. Vamos ver o que vai acontecer na próxima, na Z na quarta. O que acontece na próxima? Z na quarta eu fico curioso. Vai ser o cosseno de n teta. Quem é n? O expoente. Quem é teta? O 2π sobre 3, que foi o que a gente descobriu lá no começo. 4 vezes 2π sobre 3 fica 8π sobre 3, não é mesmo? E nesse caso não tem como simplificar, vamos deixá-lo assim. 8π sobre 3. Isso aí é 320. E aqui vai ficar I seno de 8π sobre 3. Isso aí vai dar 320. Nesse caso, vai ser o seguinte, porque π sobre 3 é 60 graus, né? 8 vezes... Espera aí que eu estou um pouco distraído. Né? 8 vezes 60 graus não dá 320, tá? Desculpa. 8 vezes 60 graus dá 480. Tá bom? Então a gente já passou dos 360. 8 vezes π sobre 3 dá 480. Beleza, então só reformulando aqui. 8 vezes π sobre 3 vai dar 480. Que aí, 480, dando a volta no... Passou um pouco do 360 e chegou no... E ele é um arco, como é que se diz? Ele é um arco congruente ao 120, né? E que ele deu uma volta, ele passou o 360 e voltou para o 120. Como que a gente faz isso? A gente pega o 480, divide por 360, aí como que você sabe que isso que é congruo a 120? Que você pega uma vez o 360, que é o quantas vezes vai caber, né, no 480, e aí você faz menos, né? Aí você chega aqui que vai ficar 120. Esse resto aqui é justamente, você sabe onde o 480, qual que é o ângulo, né, que o 480 graus é congruente. Esse é o método que a gente usa para descobrir os ângulos congruentes. Então, na verdade, 8π sobre 3 é 480, mas 480 é congruente a 120. Então, a gente pode então dizer que a gente pode usar a correspondência do 120. É a mesma correspondência que a gente usou lá em cima, né? A correspondência do 120 é a mesma correspondência que a primeira. Que foi a primeirona que a gente colocou, né? Menos 1 sobre 2. Será que isso vai ficar se repetindo? Acho que sim, né? Menos 1 sobre 2, mais... Se eu colocar mais 2 aí e se repetir, bom, aí eu com certeza vou ter garantia que para os restantes também vai se repetir. Agora vamos colocar o Z na quinta, tá? Vamos colocar o Z na quinta. Z na quinta vai ser o cosseno de n teta. Quem é n? O expoente 5. Quem é teta? 2π sobre 3. Então fica 5 vezes 2π sobre 3 vai ficar 10π sobre 3. Nesse caso, agora eu não erro. π sobre 3 é 60.
10 vezes 60 é os 600. E se você quiser saber esse arco é côngruo a qual, faz o mesmo esquema lá que a gente fez anteriormente. Pega, divide por 60 e vai ficar, vai caber uma vez só. E aí você coloca, então, 600 menos 360. 600 menos 360, isso aí é 240, né? Ah, então ficou igual esse aqui, ó. Ficou igual esse aqui. Isso aqui também deu 240. Perceba que tá se repetindo, né? Tá se repetindo. Aqui vai ser também a mesma coisa. Tá se repetindo. Ah, então tá se repetindo. Mas vamos ver se o próximo vai se repetir mesmo, só para mim ter certeza. Então vai dar a mesma coisa que deu ali em cima também. Menos 1 sobre 2, menos raiz de 3i sobre 2. Quer dizer, então, que estará a se repetir. Vamos ver agora o último, que aí a gente vai ter certeza que isso vai ficar se repetindo para os próximos, para todos os outros termos dessa série maluca aí. Aí aqui vai ser cz elevado a 6, vai ficar cosseno de n θ. Quem que é n? 6. Quem é θ? 2π sobre 3. 6 vezes 2π sobre 3, isso vai ficar 12, né? Vai ficar cosseno de 12 π sobre 3. Mas espera aí. 12 sobre 3 não é 4? Então isso vai ficar cosseno de 4π. Vai ficar cosseno de 4π mais i seno de 4π, que acontece a mesma coisa aqui também, né? Bom, isso de imediato vai ser o seguinte. O 4π é a mesma coisa, é côngruo ao 2π. E quando a gente fez lá em cima, cosseno de 2π era 1. E seno de 2π é 0. Então isso aqui também vai dar 1. Bom, parece que sim. Parece que isso vai ficar se repetindo para todos os demais termos, tá bom? Concluído isso, a gente viu, né? Que a soma dos 3 primeiros sempre vai dar 0, né? Porque você pega aqui, soma esse primeiro com esse aqui. O que vai acontecer? Vai cancelar esse, vai cancelar esse. Vai ficar o que aqui? Vai ficar menos 1, né? Por quê? Menos meio, meio com meio. Ficou devendo meio, você vai ficar devendo 1. E aí agora você pega esse menos 1 e soma com o próximo, que é uma série, né? Se é uma série, a gente tem que somar todos os termos. Todos esses termos aí que eu fiz, a gente vai somar tudo. E a partir daqui vai dar 0. Então, peraí. A cada 3 termos somados vai dar 0. Isso é uma conclusão imediata observando esses 6 termos. Sem nem pestanejar, você já conclui. Sim, a cada 3 termos vai dar 0. Perceba que ele vai ter 89 termos somados acontecendo isso. Né? Porque essa série aqui, ó, z elevado a n vai vai de n igual a 1 até 89. Acontece que se fosse 90 termos, aí você teria 3 termos somados, né? Você teria 3 termos somados, você teria sempre 3 termos somados. Se fosse igual se a série fosse até 90, com certeza eu cravaria. Daria 0. Mas não, peraí. Vai ser aquele caso que vai dar 1 antes do 0. Cadê? Deixa eu pegar aqui a soma. Por exemplo, quando estiver próximo do 90, quando for 90 vai ser redondinho, vai dar 0. Mas vamos supor aqui, ó. Aí vai pegar esse, vai somar com esse. Aí vai somar menos meio, vai ficar menos 1. Aí, bom, se fosse 90, a gente somaria esse com esse, que aí daria 0. Mas não vai ser 90. A gente não vai fazer essa soma de fechar ela bonitinha, de 3 em 3, não. Vai ficar faltando uma soma. Imaginando que fosse 90, tá? Mas esse nosso caso é 89, então a gente não vai fazer menos 1 mais 1, porque aí seria a de 90, que aí fecharia bonitinho 0. Entendeu? Estão entendendo o meu argumento? Então eu acho que é mais fácil de enxergar o que está acontecendo aqui dessa forma.
Se a gente pensar no 90, dá redondinho, daria 0 redondinho. Se a gente fizesse 90 somas, daria 0. Mas a gente não vai fazer 90 somas. Essa que seria aqui, menos 1 mais 1, seria a soma de 90. A gente não vai fazer ela. Logo, então, vai ser 89. Então, aqui seria a soma dos 89 termos. Soma dos 89. Os 89. Os 89. Os 89 termos, né? Z elevado a n, de n até 89. Seria a soma dos 89 e aqui, ó, menos 1. Essa é a nossa resposta. Vocês conseguiram pegar, né? Porque na verdade, como vai de 3 em 3, 3 em 3, bonitinho, sempre vai dar 0, a gente não vai fazer isso acontecer nesse caso. Porque se fosse até o 90, a gente estaria indo de 3 em 3 bonitinho e zeraria. Mas não, a gente vai um para trás do 90, que é o 89. Então a gente não vai chegar a deixar 0 bonitinho. A gente vai chegar no ponto que vai ficar só menos 1. Porque a gente está sempre somando todos os termos. E na hora que a gente somar o de 89, fica menos 1, né? Porque a gente fizesse a soma de 90, seria menos 1 mais 1, zeraria. Mas não, a gente vai só até 89. Então essa soma fica menos 1. É uma forma de enxergar que eu considero válida, né? Então a resposta seria a letra B aqui. Menos 1. Então foi isso e até uma próxima.